Bom, pessoal, no vídeo passado a gente fez essa tabelinha aqui, né? Ou seja, nós achamos as imagens do 1. A imagem é sempre o valor do y, tá? Então, eu chuto um valor para x e acho o valor do y. O valor que eu acho para o y é chamado de imagem. Então, quando x é 1, ó, quando x é 1, o y foi 0. Quando x for 2, o y é menos 3. Quando x é 3, o y é menos 4. Quando x é 0, o y é 5. Quando x é 4, o y é menos 3. E aí eu fiz mais um aqui. Quando o x é 5, o y é 0. Aqui embaixo eu já deixei para vocês um quadriculado para a gente montar o gráfico. E coloquei todos aqueles pontos aqui para não ter que ficar subindo e descendo, tá bom? Então, agora nós vamos montar esse gráfico. Vamos marcar primeiro os pontos, tá bom? Então, vamos marcar os pontos aqui. Quando x for 1, ó, o x é 1 aqui. O y é 0. Então, o ponto vai ser aqui. Quando x for 2, o 2 é aqui, ó. O y é menos 3. Então, eu vou lá para o menos 3, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, eles vão se encontrar aqui. Então, é esse ponto aqui. Quando x for 3, o y é menos 4. Então, x é 3, 1, 2, 3, 4. Então, eles vão se encontrar aqui, nesse ponto. Quando x for 0, o y é 5. Então, x0 é aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser nesse ponto aqui. Esse é o 5. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Quando x for 4, o y é menos 3. Menos 3 é aqui. É menos 3 aqui. Menos 1 e menos 2. Quando x for 5, x é 5, o y é 0. Então, vai ser aqui. Olha, os pontos aqui, ó. Eu marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? E agora é só construir. Como eu sei que o gráfico vai ser uma parábola, porque isso é uma função do segundo grau, então eu venho aqui nesse último ponto aqui embaixo e já faço uma curvinha, né, ó. Vou fazer uma curvinha aqui. E aí eu vou, não pode fazer uma reta, você vai tentando juntar os pontos. E é claro que não vai parar aqui, ele vai prosseguir, tá? E aqui você vai fazer, é bem difícil fazer a mão livre, né, gente? E aqui você, mas tenta passar pelos pontos. Aí vai passar por esse ponto e depois vai passar por esse ponto aqui. Não ficou bem em cima não, tá? Mas tenta imaginar. Então, a parábola vai ter esse formato. E vai abrindo lá para cima, tá? Então, quais são os pontos principais? Os pontos principais são esse daqui de baixo, que recebe o nome de vértice. Esse aqui é um zero da função. Aqui é o outro zero. E esse aqui, ó, é o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Então, nós temos esses pontos principais. São 4 pontos principais. Os zeros, que normalmente são 2, mas não é obrigado. O vértice e o ponto onde o gráfico corta o eixo y, tá? Eu queria fazer mais um, mas eu vou deixar para vocês. A única coisa que eu quero é chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, ó. Que isso sempre vai acontecer. Tá vendo esse 5 aqui, gente? Esse 5 aqui? Esse 5 é o valor do y quando x for igual a 0. Então, a gente fez essa primeira. Ou seja, quando eu digo que é o valor do y quando x é 0, significa é o ponto onde o gráfico corta o eixo
corta o eixo Y. Então, eu vou perguntar para vocês. Aqui, nesse aqui, tá faltando sinal, ó. Eita. Oh, mas eu não sei qual é, então vou apagar, porque eu não sei qual que é. Aqui, na letra C, onde o gráfico corta o eixo Y? No 4. Na letra D, onde o gráfico corta o eixo Y? No menos 4. Onde o gráfico corta o eixo Y? No mais 2. E aqui no menos 2. Então, essas coisas tem no gráfico, tá? É só você observar. Então, aqui, ó, tá vendo? O y é igual a 5, ó, y é igual a 5, ele corta o gráfico no y igual a 5, tá aqui, ó, esse ponto aqui. Tá? E se a gente fosse construir os outros gráficos, a gente ia ver que sempre vai acontecer a mesma coisa. Então, só de olhar para a função, você tem que condições de me responder. Onde o gráfico corta o eixo y? Resposta. Quando o y for 5. Quando o y for igual a 5. Essa é a resposta, tá?